E vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada um aqui. Gênesis, livro de Gênesis, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui firmes, porque Ele tem nos firmado, nos fortalecido e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Falei 27? 37, meus irmãos, me perdoe. Gênesis 37. Vou ter que trocar o óculos. Gênesis 37. A partir do verso 2. E a Santa Palavra diz assim, meus irmãos: Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que no meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-a a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Até aqui, meus irmãos, pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus por mais um dia de culto, por mais uma quarta-feira. E glória a Deus por cada um que tem vindo na igreja do Senhor. Alguns irmãos não puderam vir, mas eu creio que esse culto pode tocar cada um que não veio aqui, porque para o nosso Senhor não existe distância, Ele pode alcançar. E essa palavra aqui me tocou muito forte há uns 3 dias atrás, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz sobre esse jovem chamado José, que perdeu a mãe muito cedo. Mãe dele, chamada Raquel, ela, no parto de Benjamim, ela morreu. E se a gente voltar um pouco, a gente vai ver o porquê que ela morreu no parto de Benjamim. Jacó, quando sai das terras de Labão, seu sogro, leva suas 2 mulheres, leva seus animais, seus servos. Só que na hora de sair, Raquel, ela rouba os ídolos, algumas estátuas de Labão.
ela esconde e ela leva. Só ela sabia disso. Ela sai, e quando eles saíram das terras de Labão, Labão sentiu falta dessas estátuas, pequenas estátuas, não mais do que 15 ou 20 centímetros, estátuas ídolos que ficavam no lar de Labão. Labão vai atrás e encontra durante o caminho a caravana de Jacó. E encontra e começa a perguntar onde está aquelas estátuas ídolos. E como só Raquel sabia disso, naquela briga, naquela discussão, não alguém levou, não ninguém levou, não alguém levou. Jacó, na raiva, ele diz assim: se alguém que estiver aqui comigo pegou alguma coisa sua, que morra. Que morra. Três pesos foram jogados em cima de Raquel. 2 deles ela transgrediu, 2 mandamentos. Não furtarás, ela roubou. E ela não roubou o pai e a mãe. Honrarás teu pai e tua mãe. Dali ela já tinha quebrado 2. E quando Jacó lança essa palavra sobre ela, uma palavra pesada, sem saber que era ela, Jacó disse assim na raiva: que morra se alguém aqui pegou as suas estátuas. E isso aconteceu, porque quando Raquel foi dar à luz a Benjamim, a gente sabe que ela morreu no parto. E aí a gente pode tomar pra gente o que a gente tem falado na nossa raiva, o que a gente tem falado, o que a gente tem declarado. As palavras têm poder. E aí José, ele cresce perdendo a mãe muito cedo. Ele cresce no meio dos irmãos. E a gente sabe que alguns deles eram irmãos sanguinários. Se a gente voltar a alguns capítulos aqui, a gente vai ver Simeão e Levi entrando numa cidade, na cidade de Siquém, matando os homens a fio da espada, porque um daqueles homens tinha estuprado a irmã de Diná. E eles entram naquela cidade, eles matam. A palavra de Deus diz que eles matam todos os homens a fio da espada. 2 irmãos pelo menos ali sanguinários. E para piorar, os irmãos tinham inveja dele. Os irmãos tinham inveja daquele menino, daquele jovem. E para piorar ainda mais, ele conta os sonhos para aqueles irmãos. Ele tem um sonho. Ele sonha que os irmãos, aqui simbolizando os molhos de trigo, se inclinaram para ele. E ele conta, e os irmãos cada vez mais o invejando. E a palavra de Deus aqui diz que eles não conseguiam mais falar com José pacificamente. Provavelmente José talvez apanhava. Eles não tinham uma relação pacífica com José. E aí ele tem um outro sonho. Ele sonha em que o pai, a mãe e os seus irmãos se inclinavam para ele também. E para terminar esse verso, o pai ele questiona: que sonho é esse, José? Nós vamos nos inclinar para você, eu, sua mãe e os seus irmãos? E José, ele começa a cada vez mais ser maltratado pelos irmãos. Até que um dia, aquilo que era gerado no coração daqueles irmãos chegou a um ponto de querer matar José. Eles começavam a combinar ali para matar o irmão. Porque para piorar ainda no coração deles, eles sabiam que Jacó gostava mais de José. Judá chega e diz assim: não matem o jovem. Olharam do lado. Eu não vou prolongar muito aqui. Nós sabemos que Jacó mandou José ver o que estava fazendo seus irmãos. Ele chega ali. Judá, ele pega e ele impede que os irmãos matem José. Mas eles jogam José dentro de uma cova. Eles jogam José dentro de uma cova, dentro de um buraco. E a gente sabe que dentro de buracos, principalmente em desertos,
existem cobras, escorpiões, animais peçonhentos. Talvez José ia ser deixado ali dentro para morrer. E muitas vezes o inimigo tenta nos lançar em covas, não covas de terra, mas covas internas. O inimigo tenta lançar aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, que a gente não consegue, que a gente não pode, que a gente não é, que a gente não sabe. E a gente vai entrando cada vez mais nesse buraco, cada vez mais nesse buraco. Mas da mesma forma, quando José achou que ia morrer dentro daquela cova, ele ouviu o cavalgar de algumas carruagens, alguns ismaelitas chegando ali. E em nome de Jesus, se você em algum momento se viu dentro de uma cova, dentro de um buraco, existe um Deus que Ele provê carruagens para nos tirar desse lugar. Existe um Deus que nos provê, aleluia. Talvez, meus irmãos, essas carruagens não vão vir para te elevar. Essas carruagens vieram para comprar José como um escravo. Porque os caminhos do Senhor, em muitas vezes nós não entendemos. Mas se é caminho do Senhor, a vitória é certa, o destino é certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tiraram José desse buraco, dessa cova, e venderam José para esses ismaelitas. Ele foi livrado da cova, mas ele ainda nesse momento, ele estava sendo levado como escravo. Nós conhecemos a história. Levaram até o Egito e Potifar comprou José. José não estava mais na cova, mas José ali, ele estava sendo um escravo, bem tratado, mas ainda era escravo. Mas a palavra de Deus diz que Deus era com ele. Em tudo que José fazia, em tudo que José tocava, tudo que José fazia era excelente. José, ele não se deixou tomar, pelo menos nesse momento, por aquilo que havia acontecido. Ele podia ter pensado e ter entrado em mais um buraco interno e ter falado assim: a minha vida acabou, eu não vou fazer mais nada, tudo que eu fizer agora vai ser de mau gosto. Mas José, ele pensou e ele sabia que Deus era com ele naquela cova e que Deus continuava com ele mesmo sendo escravo no Egito. Assim como ele é comigo e com você, em nome de Jesus. O tempo foi passando e a casa de Potifar crescia. A casa de Potifar era elogiada porque José tomava conta de tudo aquilo que havia ali. Mas nós sabemos da história. Sabemos que a esposa de Potifar, querendo manter relações com José, arma uma cilada e José vai para a prisão. José é jogado para a prisão. Mas Deus era com ele. Deus era com ele na cova, Deus era com ele escravo na casa de Potifar, e Deus continuava com ele na prisão no Egito. Foi jogado ali injustamente. E a palavra de Deus diz que mesmo lá na prisão, aonde José tocava, as coisas melhoravam, o lugar melhorava, o ambiente melhorava, porque Deus era com José. Deus era com ele. Mas eu vejo aqui um menino em que por fora tudo em que ele tocava melhorava, o ambiente melhorava. Mas dentro dele ele carregava algo ruim. Dentro dele ele carregava um rancor, ele carregava uma mágoa, um ressentimento. Ele carregava. A palavra de Deus diz que ele foi vendido com 17 anos. Aos 17 anos ele foi vendido. Ele chegou ao Egito com 17 anos. A palavra de Deus diz que enquanto ele estava na prisão, o padeiro e o copeiro foram lançados também juntos lá. E numa mesma noite, os dois tiveram sonho. Sonhos diferentes, mas numa mesma noite, o padeiro e o copeiro. E aqueles dois serviçais que ali estavam presos, contaram o sonho para José. José revelou o sonho para o padeiro e revelou o sonho para o copeiro.
Um iria voltar aos afazeres, mas o outro iria morrer. E José disse assim uma coisa para eles: se lembra de mim quando você estiver na cozinha de novo. Mas aquele copeiro foi e ele esqueceu de José. Ele esqueceu de José. Os anos foram passando. A palavra de Deus diz que passaram-se 2 anos ainda, em que José ficou na prisão. Mas Deus era com ele. Deus era com ele. E de repente o faraó tem um sonho. Ele sonha que ele via 7 vacas gordas. E atrás dessas 7 vacas gordas chegavam 7 vacas magras. E essas vacas magras comiam essas 7 vacas gordas. E nesse mesmo sonho, nessa mesma noite, ele acorda, ele dorme e ele tem outro sonho. Ele sonha com 7 espigas boas. E atrás dessas espigas, 7 espigas sem caroço. Aonde essas 7 espigas vinham e comiam essas 7 espigas gordas. Essas 7 espigas cheias de caroço. E aí o copeiro se lembra de José. O copeiro se lembra de José e diz assim: olha, tem um cara lá na prisão que ele consegue decifrar sonhos. Tem um cara preso lá que ele decifrou o meu sonho e o sonho do padeiro. E assim aconteceu. E eu creio que ele consegue também decifrar o seu sonho. José foi chamado. Ali, a vida externa de José começa a mudar, mas não a interna. A palavra de Deus diz que ele foi barbeado, trocaram as roupas, vestiram ele com as vestes limpas, novas, e ele foi apresentado a Faraó. Faraó conta o sonho para ele, e ele diz assim: a revelação desse sonho não é de mim, mas é do meu Deus. É do meu Deus. E ele conta a Faraó as revelações que Deus coloca sobre ele. Diz que 7 anos iriam passar, 7 anos de fartura, aonde tudo iria prosperar, a terra ia produzir. 7 anos, porém depois desses 7 anos, haveriam 7 anos de fome. 7 anos de uma fome tremenda. E além de Deus dar a revelação desse sonho, Deus ainda dá sabedoria para José, para ensinar a Faraó aquilo que iria ter que fazer para o Egito não passar fome. Faraó, vendo a sabedoria de Deus sobre a vida de José, tira o seu anel, tira o seu selo, coloca no dedo de José e diz assim: você vai cuidar disso para mim. Abaixo de mim só vai ter você. E nós sabemos da história. Faraó coloca José como governador do Egito. Como governador do Egito. José, ele começa a estocar trigo, ele começa a estocar comida. E a palavra de Deus diz que ele começa a estocar tanta coisa que não se podia pesar, não se podia contar mais da quantidade de coisas que José estocava. Os 7 anos de fartura se passaram e inicia os anos de fome. 2 anos se passam. 2 anos de fome se passam. E os povos do Egito, não só do Egito, mas de toda a região, começam a vir a comprar comida. O dinheiro acaba e eles começam a vir e trocar comida por gado, trocar comida por terras. E aí, num belo dia, quem que aparece no Egito? Os irmãos de José. E é agora que nós vamos falar da palavra, meus irmãos. Aparecem os irmãos de José. E a Bíblia diz que quando os irmãos de José aparecem, José reconhece esses irmãos. José foi para o Egito com 17 anos. Aos 30 ele foi levantado como governador do Egito. Então se passaram 13 anos até a revelação desse sonho, até ele ter sido colocado como governador do Egito. 7 anos de fartura se passaram. São 20. Mais 2 de fome. São 22 anos. Os 13 anos que José passou
de escravo à prisão. Ele não podia fazer nada, porque além de escravo ele estava preso. Mas os 7 anos que ele foi levantado como governador e mais os outros 2, são 9 anos. 9 anos em que abaixo de Faraó era só ele. Ele mandava entrar, mandava sair, ele mandava comprar, mandava vender, era ele que mandava. Todos os povos que chegavam ali, para qualquer coisa, Faraó dizia assim: fale com José. Fale com José. Eu entendo que nesses 13 anos em que ele ficou, ele não podia fazer nada. E é estranho em que nos 5 capítulos, desde a venda de José até ele sair da prisão, não existe um verso, não existe um capítulo, não existe uma palavra que diz que José falou, perguntou ou se lembrou dos irmãos e do pai dele. Não tem uma palavra, não tem um verso nesses 13 anos. E depois desses 13 anos, esses 9 anos que ele mandava prender, soltar, mandava comprar, mandava vender, por que José não foi atrás do pai? Por que José sabia onde eles estavam? 9 anos. 9 anos. E ele sequer mandou ir atrás do pai dele. Não foi o pai dele que vendeu ele, foi os irmãos dele que vendeu ele. O pai dele amava ele mais do que os outros. Mas ele em nenhum momento foi atrás da família. Ele em nenhum momento foi atrás do pai. Talvez ele podia pegar uma carruagem e ir e encontrar só o pai, porque a vida do pai praticamente acabou depois que José foi dado como morto. Mas ele passou 9 anos fermentando aquela raiva, aquele rancor, aquele ressentimento dentro dele. Não tem uma vez em que a palavra de Deus diz que José chorou, José sentiu falta da família. São 22 anos remoendo, ressentindo, rancor, raiva. José, ele colocou o pai dele, Jacó, no meio dessa raiva, no meio desse rancor. O que custava para ele ir atrás do pai, pelo menos atrás do pai? Mas ele não se deixou ser tratado por dentro. José foi tratado por fora. Lá atrás ele foi jogado num buraco, e agora ele é governador do Egito. Careca, cabeça raspada, vestido como os egípcios. Os irmãos não reconheceram ele, mas ele reconheceu os irmãos. E a palavra de Deus diz que quando os irmãos chegaram, ele tratou os irmãos de uma forma áspera, rude. Ele armou algo para que os irmãos pensassem que iam morrer. Os irmãos chegam e falam assim: nós viemos comprar comida, nós somos filhos do teu servo Jacó. E eu quero ir até o capítulo 42, lá no 24, meus irmãos, 42, 24. 42, 24. Nesse momento os irmãos chegam até José. José trata ele asperamente. José trata os irmãos até com uma certa soberba. E nesse verso 24 do capítulo 42, a palavra de Deus diz assim: retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou Simeão entre eles e amarrou-o perante seus olhos. José, ele sai da presença dos irmãos, ele vai até um banheiro, um lugar separado, ele chora, ele dá um chorinho ali, enxuga as lágrimas e volta. E ele pega, amarra um dos seus irmãos e diz assim: você vai ficar aqui. E aí ele pede para encher alguns sacos de trigo, coloca em cima dos animais e despede dos outros irmãos. E ele diz assim: vocês vão trazer o irmão mais novo de vocês.
Só que ele pega o dinheiro da compra do trigo e coloca dentro do saco. Esses irmãos no meio do caminho param para tomar uma água, alguma coisa, e percebem que aquele dinheiro estava dentro do saco. E eles dizem um para o outro assim: agora nós vamos morrer, porque ele vai achar que nós roubamos. Sabe, meus irmãos, feridas internas, feridas da alma não tratadas nos faz ser iguais à pessoa que nos feriu. Se a gente não deixar Deus tratar essas feridas internas, a gente começa a se assemelhar com aqueles que nos ofenderam, que nos escarneceram, que nos envergonharam. José estava começando a fazer quase que a mesma coisa que os irmãos fizeram com ele. O tempo passa, os irmãos vão para casa, comem, a comida acaba e eles voltam. Eles voltam, só que aí eles voltam com Benjamim. Eles voltam com o irmão mais novo. E aí a hora que eles chegam, eles trazem de novo o dinheiro, devolvem dizendo que alguém colocou no saco quando eles foram embora. E a palavra de Deus diz lá no verso 44, no capítulo 44, no verso, aliás, 43, verso 30. 43, verso 30. Quando eles chegaram e José viu Benjamim, José, ele não aguenta. Ele pega e se retira de novo. E ele chora pela segunda vez. E a palavra de Deus diz aqui, ó: e José apressou-se, porque em seu íntimo moveu-se para com seu irmão e procurou chorar. Entrou na câmara e chorou ali. Foi o segundo choro de José. Depois de 22 anos. O segundo choro de José. Mas esse choro ainda não era um choro de curador. Não era um choro em que viria a curar a ferida de dentro para fora. Esse choro não tira o rancor, esse choro não tira a mágoa, a raiva, o ressentimento. Foi o segundo choro. Acontece que eles se despedem, eles vão embora, Benjamim fica ali. E pela terceira vez os irmãos voltam, mas trazem Jacó. Trazem Jacó. Os irmãos chegam pela terceira vez. E quando José vê os irmãos, o pai, o irmão mais velho, o irmão mais novo, Benjamim, a palavra de Deus diz, eu já vou terminar, meus irmãos, aqui no capítulo 45. Esse é o foco de toda a palavra. Esse é o centro de toda a palavra. No capítulo 45, no verso 2. No capítulo 45. No verso 2, a santa palavra de Deus diz que José se levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Esse foi o terceiro choro de José. Esse foi o choro curador de José. José, quando viu os irmãos pela primeira vez, deu um chorinho de nada. Pela segunda vez ele saiu, chorou mais uma vez. Mas o choro que cura feridas da alma não é um chorinho. José, quando ele chora, esse choro, ele chora na frente dos irmãos, na frente do pai, na frente dos egípcios. E a palavra de Deus diz aqui que todos ali ouviram o choro de José. Além da casa de Faraó ouviu. A casa do vizinho ouviu o choro de José. José, ele urrava, José, ele chorava de um jeito aonde aquela ferida era posta para fora, aonde aquela ferida era colocada para fora, era sarada, era curada. E às vezes a gente quer curar feridas internas com um chorinho aqui, e às vezes nem queremos curar feridas internas. José passou 9 anos fermentando ressentimento, fermentando raiva.
Eu tenho um tio, ele tem diabetes. E pela terceira ou quarta vez ele machuca o pé. Ele mora em Marília. Ele machucou o pé. E esses tempos atrás a minha tia tirou uma foto do pé dele e mandou para a Kátia dar uma olhada. E aparentemente parecia uma casca de ferida em cima. Parecia que estava cicatrizando. Parecia que estava tudo certo. A Kátia conhece ferida. Ela mandou um áudio dizendo assim: tia, é preciso tirar essa casca, porque dentro disso daí está infeccionado, está inflamado. E aí, por um outro motivo, meu tio acabou passando mal, foi para o hospital. E quando chegou lá, a enfermeira, ela arrancou aquela casca, tirou toda aquela carne podre, aquilo que tinha dentro. E aí sim aquela ferida começou a ser cicatrizada de dentro para fora. Aquilo que tinha embaixo da casca precisou ser tirado, porque senão aquilo ia começar a comer mais, a apodrecer o pé dele. E aquilo começou a ser curado de dentro para fora. Eu não sei, meus irmãos, se algum de nós aqui guarda rancores passados, ressentimentos, coisas que pessoas tentaram fazer ou que fizeram. Mas em nome de Jesus, nós, e eu digo nós como crentes em Cristo Jesus, nós não podemos nos acostumar com essa casca por fora. Arrancar a casca da ferida dói, é difícil. Esse choro aqui é um choro curador, é um choro que dói, é um choro em que as pessoas vão ver, mas é um choro curador. E às vezes nós queremos deixar Deus curar com um chorinho de nada, com uma oraçãozinha de nada. Mas Deus nessa noite está pedindo: ei, eu preciso tirar mais fundo. Eu preciso ir mais fundo. E eu preciso limpar isso para que a cura seja de dentro para fora. Em nome de Jesus. Esse meu tio, se ele não tivesse, meus irmãos, deixado tirar aquela casca e aquela ferida ser curada de dentro para fora, talvez ele perderia o pé e não poderia mais caminhar. Talvez ele poderia caminhar com uma muleta, um caminhar manco. Mas o Senhor está querendo hoje, nesse momento, em nome de Jesus, não nos deixar mancos, mas nos fazer firmes, nos firmar os nossos pés. Meus irmãos, em nome de Jesus, quando nós não deixamos Deus curar feridas na alma, feridas internas, a tendência é eu e você sangrar em cima das pessoas à nossa volta. José esqueceu do pai. José esqueceu do amor que Jacó tinha por ele, por causa do ressentimento, da raiva, da ira que ele sentia pelos irmãos. Jacó não tinha nada a ver, Jacó não tinha culpa nenhuma, mas esse ressentimento, esse rancor fez José ficar distante do pai durante 9 anos. 9 anos de tristeza, de rancor, de ressentimento. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu conheço um senhor que ele tem 72 anos. 72 anos. Um homem culto, um homem inteligente, um homem que tem uma conversa boa, mas existe dentro dele um sentimento de pequenez, um sentimento de ser menor do que os outros. E de vez em quando ele começa a sangrar em cima das pessoas, com rancor, com ressentimentos lá de trás, aonde ninguém à sua volta tem culpa. Nós precisamos ser crentes, ser filhos e filhas sarados, curados de dentro para fora, meus irmãos. Às vezes, feridas não tratadas nos fazem nos distanciar. Às vezes, feridas não tratadas nos fazem andar mancos. Mas o Senhor, nessa noite, mais uma vez eu digo, está firmando os nossos pés em nome de Jesus. Se você tem alguma coisa para ser curada, urre na presença de Deus, chore na presença de Deus e deixa Deus colocar a mão dele dentro de você e curar de dentro para fora, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos aqui em poucas pessoas. Alguns entregaram a vida há anos atrás, talvez nasceram já num berço cristão, outros não.
Mas às vezes há feridas que nos impedem de romper, que nos impedem de receber aquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Chorinho não vai curar feridas passadas. Quando você orar, quando você entrar no seu secreto, clame, grite, chore nos pés do Senhor e deixa Ele curar isso. Quantos de nós às vezes não conseguimos romper? Às vezes somos tão bons no trabalho, pais de família, mas dentro de nós existem feridas que doem, feridas não tratadas, feridas lá de trás, às vezes desde quando éramos crianças. Mas o Senhor tem nesse momento uma cura para curar eu e você de dentro para fora. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus.